Noite a todos. É um prazer estar aqui nesse projeto Memória do Movimento Espírita Laico e Livre Pensador, que é o Grupo de Santos e o CPDOC. E lembrando que essa é uma realização do CPDOC, já tiveram várias entrevistas. Temos o site do CPDOC Espírita, que a entrevista do seu Geraldo amanhã já vai estar lá, para ele assistir de novo, para ele ver, e para quem não pôde estar aqui presente, poder assistir também, tá bom? Então, o YouTube é CPDOC Espírita e o nosso site é CPDOC Espírita também, tá bom? Então, eu vou passar agora para o Wilson Garcia, que é o nosso presidente, para apresentar esse querido entrevistado de hoje, tá bom? Muito bem, boa noite a todos, boa noite, seu Geraldo. É um prazer recebê-lo. Vamos lá, vamos falar um pouco da vida do seu Geraldo de Souza Spínola. Ele é nascido em Tambaú, interior de São Paulo, exatamente no dia 26 de janeiro de 1926. Eu errei o dia. Tem 90... Dia 14 de janeiro, me perdoe. 14 de janeiro, viu? Ah, tá bom. Então, retificado aqui. Com 15 anos de idade, mudou-se para São Paulo. Casou-se em 1956 com Neide de Mesquita Spínola e é casado com ela até hoje, com 7 filhos, acrescentando que muitas pessoas se consideram filhas dele. 9 netos, uma bisneta. Seus pais, Basílio e Emília, eram espíritas. Foi fundador, aqui em São Paulo, da Fraternidade Espírita Beneficente Ismael, juntamente com sua irmã Irene. Isto em 1953, já no bairro da Penha. Em 1987, Tá ruim mesmo, som. A sociedade mudaria seu nome para Centro de Estudos Espíritas José Herculano Pires. Como representante do centro, participou da USE desde os anos 1960. Foi secretário e presidente da USE Distrital Penha, na época 19ª UD, por várias gestões. Representou a USE Penha na USE Regional de São Paulo, foi secretário do órgão, que coordenava as atividades da USE na região metropolitana de São Paulo. Foi também representante da USE Distrital Penha no Conselho Deliberativo Estadual da USE. Foi secretário-geral da USE na gestão do nosso amigo Antônio Esquiliró. Participou, indicado para a Secretaria-Geral da chapa que representou o Espiritismo Livre em 1986. Foi grande incentivador dos movimentos jovens, participou do ENSASD. Nos anos 1990, tornou-se delegado da CEPA. Aos 95 anos, caminha todos os dias, lê livros e todas as edições do jornal Opinião e do Abertura. É São Paulino, assiste novelas e as palestras do centro. Muito bem.
Dito tudo isto, cabe-me fazer a primeira pergunta, seu Geraldo. O senhor começou no espiritismo ainda religioso. Por que o senhor mudou para espiritismo laico? Fala bem alto. O que ele falou. Por que o senhor mudou para espiritismo laico? Por quê? Então, na verdade, eu não conhecia nada de espiritismo laico. Não conhecia, porque não existia. As pessoas eram bem religiosas, muitas delas tinham, muitas pessoas tinham santo na parede, aqueles santos da Igreja Católica. Então apareceu aqui em São Paulo essa conversa de espiritismo laico, não religioso, né? Essa palavra nem eu ouvia falar, não existia isso, né? E aí conheci o Jaci Regis, o Mauro Espínola, que mais? A Jacira também, e apareceram também, e veio a visita histórica do nosso Joas Purwa. E aí eu comecei a me entusiasmar por esse movimento, participei daquela assembleia realizada em Porto Alegre, e foi dirigida pelo o nosso companheiro Salomão. O Salomão, que foi o diretor daquela assembleia. Entende? E aí me entusiasmei, acabei sendo nomeado como diz, delegado da CEPA aqui em São Paulo. Comecei a ter um problema já lá no Centro Espírita, e esses problemas do Centro Espírita se agravaram bastante, porque na minha idade as adversidades já são complicadas, né? E teve uma eleição, e então, nessa eleição, eu já tive dificuldade, o meu candidato não ganhou, entendeu? Nessa altura, eu já comecei a frequentar também o Conselho Regional de São Paulo, porque eu já tinha contato com os espíritas na USEC da Penha. Eu era bem respeitado aqui, sabe? Mas a partir das nossas ideias, já comecei a ser. Tive dificuldade de relacionamento. Eu sentia claramente que as pessoas entendiam. Eu estava errado, estava no caminho errado, e foi muita dificuldade. Mas eu, com muito orgulho, hoje, os delegados da CEP em São Paulo, e gosto tanto de todos os companheiros, né? Por exemplo, as meninas são minhas filhas, e os meninos são meus filhos. Só tem meninos na CEPA, né? Inclusive, a Alcione é uma das meninas. Seu Geraldo, a mudança do nome do antigo Centro Ismael para Herculano Pires foi por conta dessa mudança para o espiritismo laico? Aquela mudança que fizemos do nome tem alguma relação com a visão do espírito? Herculano? Do Herculano, é? Não, o Herculano, as pessoas nem conheciam o Herculano, embora ele já tinha estado no centro. E então não houve.
A questão mesmo era a religião, não a qual o religião. motivo dessa mudança? Qual o motivo? Motivo da mudança. O motivo da mudança. A mudança foi uma proposta do Mauro, em reunião de diretoria, e a gente tinha dificuldades era falar em Jesus, falar no Evangelho. O livro que líamos era só o Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, a pessoa ia lá na frente e falava, mas o Evangelho fala assim, assim. Entendeu? Mas nessa altura, eu que concordei com isso muito tempo, agora, já naquela oportunidade, comecei a ter dificuldades. Entendeu? Então, ir ao centro espírita, abraçar as pessoas, conviver como irmãos com as pessoas que eu sempre fiz, já começou a ser difícil. Tem algumas pessoas muito, eu não diria, assim, resistentes às nossas propostas, né? E eu cada vez mais gostava do nosso lado laico. E eu tive do meu lado o Mauro, o Marcelo também estava já do meu lado. O Marcelo é um dos meus filhos. E na mocidade, esse é um episódio interessante que vale a pena contar. Quando houve a eleição da USE, em cuja eleição nós fomos derrotados, o Marcelo, Marcelo, antes de todos nós, ele tinha correspondência com o John. Ele se falava com o John. Então, o Marcelo também me ajudou nessa parte. Eu passei a ter apoio dos meus filhos, e isso era importante. Mas eu estava na USE, na diretoria executiva da USE, DE, que eles chamam, né? Ali também comecei a ter problemas. Mas até hoje, viu, Wilson, eu tenho muito orgulho da nossa cepa, por questão de idade, e agora da pandemia, eu não posso estar saindo de casa, fazer visitas, propagar as nossas ideias com mais intensidade, e eu tenho tido dificuldades. Agora, a pandemia, eu não posso estar saindo na rua, a minha idade avançada, não dá para estar saindo de casa. Tá bom, eu vou passar a palavra para o Milton Medran. Alô, seu Geraldo, está me ouvindo? Seu Geraldo, um grande abraço para o senhor. Olha, eu queria te ver, meu irmão. As barbas são tão brancas. Seu Geraldo, eu queria dizer da emoção que eu sinto em ver o senhor ativo ainda, com as suas ideias sempre lúcidas, e dizer, seu Geraldo, que o senhor é um dos esteios da cepa no Brasil. Foi das primeiras figuras, dos primeiros grandes líderes espíritas de São Paulo, que acolheu a cepa e se entusiasmou com a cepa quando, na gestão do Jonas Purwa, nós começamos esse movimento aqui no Brasil. Então, o senhor tem uma representatividade, é uma figura importante, exponencial para a cepa no Brasil. E eu queria lembrar aos companheiros que uma das características essenciais da personalidade do seu Geraldo
é o seu espírito de conciliação. E isso ele demonstrou desde o início, desde que começaram os primeiros movimentos da CEPA, lá pelos anos de 1980. E apesar de alguns de nós dizermos assim, olha, são dois movimentos que nunca vão se reencontrar, a palavra do seu Geraldo sempre foi no sentido da conciliação, da união de todos os espíritas. Essa é a característica essencial que eu vejo na figura extraordinária do amigo Geraldo Spínola. E lembrar que na minha gestão na CEPA, eu reservei uma ocasião, uma semana ou 10 dias para ficar em São Paulo e tive a honra de ser acolhido na sua casa, seu Geraldo, como seu hóspede, e tratado com imenso carinho pelo senhor, pela dona Neide. Eu sempre lembro de você e o João, aqui na minha casa. E fizemos grandes passeios juntos. O senhor me apresentou o Museu da Língua Portuguesa, por exemplo, lembra? O senhor me levou na FEESP. E, enfim, então eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande pela sua atuação e pela colaboração que deu à CEPA no período em que eu estive na presidência. E não sei se o seu Geraldo quer acrescentar alguma coisa, mas eu gostaria de sublinhar isso, esse espírito de conciliação, de união entre todos os espíritas, que foi sempre a voz firme do seu Geraldo. Quer dizer alguma coisa sobre isso, seu Geraldo? Então, você, Milton, entre as coisas, os nomes que eu coloquei aqui, eu não farei o seu nome por esquecimento, mas você foi uma das pessoas que me influenciou muito a minha proximidade com a CEPA. E eu me lembro também que você foi um dos presidentes da CEPA brilhante. Além de ter um jornal na mão, e que eu recebo todo mês com muita alegria, o Jornal da Opinião, para mim, é o melhor ou um dos melhores jornais espíritas. Não vejo outro melhor. Então, você está de parabéns também pelo que você fez pela CEPA, e fez e continua fazendo, e principalmente sendo editor do jornal, que no Brasil temos alguns jornais que são lamentáveis, sabe? A gente não tem direito de criticar, mas a gente tem exemplos que mostram que o que é bom mesmo um jornal espírita e o que deve fazer um jornal espírita. O jornal espírita tem que chegar nas nossas mãos mensalmente, trazendo... Eu fiquei entusiasmado, não fiquei alegre quando você anunciou que a próxima Assembleia, Congresso, né, Congresso da CEPA, vai ser de forma virtual. Eu achei brilhante essa proposta que vocês aprovaram com a Jacira, que é hoje a nossa presidente, a Jacira, né, que é a minha nora querida, e lembrar que eu acabei de ler o livro da história do Gandhi, e o Gandhi diz o seguinte: quando o filho casa uma moça, a moça não é mais nora, passa a ser filha. Eu estou fazendo isso com as minhas noras, tenho 4 noras, e uma que foi ex-nora, ainda gosto dela, a minha nora Conceição, que já não é mais minha nora. Então, Milton, se há alguém que deve ser homenageado sempre pelo que faz na CEPA, chama-se Milton Bejar. Obrigado, Sérgio. Grande abraço. Obrigado. Jacira. Jacira vai falar.
boa tarde a todos os amigos, boa noite já. Boa noite, querido Geraldo, meu amigo, meu segundo pai. É com muito carinho, viu, que eu estou aqui te ouvindo, com muita atenção. Eu queria lhe fazer uma pergunta, senhor Geraldo. Quanto mais tempo a gente pratica um hábito, mais difícil fica para nós nos desapegarmos daquele hábito, né? Eu queria saber se teve para o senhor alguma situação assim difícil de deixar o movimento religioso. O que foi mais difícil para o senhor? Dada essa situação de que o movimento tradicional espírita não nos aceitou, não quis dialogar com a gente, então acabou havendo uma ruptura. Eu queria saber o que foi, se houve algo que foi doloroso para o senhor, o que foi e como foi isso? Como foi superar essa separação, essa mudança, esse distanciamento? Minha filha, né? O que existe disso? O espiritismo veio, cresceu no Brasil com, como eu diria, aquele bibliógrafo que trabalhava na biografia, como chama? Biografia de Kardec? Biografia em Salvador, Bahia. Como é que era o nome dele, que seu pai falava sempre? De Salvador? Não, eu tenho dificuldade de lembrar nomes. Ele é ele é que trouxe o espiritismo. O jornalista, Luiz Olim. Ele dominava o francês, com muita, né? Começou a ler os livros da Allan Kardec, e aí ele foi transferido profissionalmente para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele começou a colocar essas ideias. E eu comecei, e naquela época eu já comecei a ler algumas coisas dele. Ele fazia alguns artigos, era mal querido entre as pessoas, mas o que me levou também a essa ideia, essa de espiritismo laico, foi verificar que realmente o espiritismo não é uma religião. Eu comecei a me convencer disso. De forma... Foi simples até. O que foi difícil é que eu era diretor, fundador, era tudo lá no Centro Espírita. O meu relacionamento com as pessoas já não foi o mesmo. Embora o Milton falou, eu tive cuidado nesse sentido. O Milton, como dizer, que disse que eu não devia, que eu tinha facilidade de agregar as pessoas contrárias. De fato, eu fiz isso mesmo. Até hoje ainda faço isso. Mas eu estou afastado do centro, de certa forma, da diretoria, por conta da pandemia, não posso estar saindo na rua, mas foi depois eu conheci pessoas, o Milton deles, né? Você, Jacira, o Mauro já estava desse lado do espiritismo laico, e aí comecei a me entusiasmar, conheci o Arthur, eu gostei muito. O Arthur é filho. O Arthur, para mim, é uma pessoa importantíssima. E a gente vendo cada dia mais que efetivamente é esse o caminho, é esse o rumo nosso. Muito bom.
A Marina França quer fazer um comentário, Marina. Seu Geraldo, é muito bom estar aqui com o senhor faz parte da minha história de vida. Fico emocionada até de estar aqui conversando, né? Mas eu gostaria de fazer uns comentários, porque eu passo parte a minha história de vida e a história dos Espínola, nós estamos juntos, ficamos juntos por mais de 40 anos ali. E eu acho que teve alguns antecedentes que facilitaram essa mudança para o espiritismo laico. Eu lembro assim, que o seu Geraldo ele já fez parte de um movimento que era aquela questão que foi difícil que era na UD, né, na UD Penha, que era a questão das mesas brancas, dos santos, dos incensos, que eles fizeram um movimento sério para trabalhar em cima disso, para tirar, que não se discutia ainda se era religião ou não. E o seu Geraldo também, ele, participando da USE e dos movimentos, tem duas coisas que eu acho que influenciaram muito, tanto a mim, o Mauro, nós todos ali que estudávamos o espiritismo na época. Uma foi a questão das aulas para as crianças. E o seu Geraldo apoiou muito, porque da aula de moral cristã, de evangelização e tal, eu, na época, fazia parte de aulas para as crianças, nós falamos assim, não, nós não vamos dar aulas disso, nós vamos dar aulas de espiritismo para as crianças. Nós vamos fazer de um jeito que as crianças entendam o espiritismo. E o seu Geraldo já apoiava essas ideias, já havia, nessa época, algumas pessoas que não gostavam da tônica que nós estávamos dando ao movimento. Eu lembro também que, em 1986, nós somos o primeiro grupo, estava discutindo-se a AIDS, e em uma das semanas espíritas, nós colocamos o tema da AIDS, porque nós queríamos combater aquela ideia de peste gay, aquela coisa toda que era absurdo. Então, nós levamos alguém da Federação de Obras Sociais, que o seu Geraldo, na época, apoiou. E a outra, então, essa questão... E a outra foi a questão do mediunismo nos centros espíritas. Eu acho que essa foi uma luta que antecedeu a questão, depois que veio a questão do espiritismo laico, mas que nós começamos a refletir se o espiritismo era religião ou não, foi com o Cohen. Não sei se o Mauro, o seu Geraldo está lembrando, não? O Cohen, não sei se foi exatamente com o Cohen, mas ele ajudou muito nessa mudança de mentalidade. Então, houve um caminhar. Esse caminhar foi muito importante e o seu Geraldo, de um modo ou de outro, ele estava sempre perto. Principalmente, eu acho que uma das coisas que fez o seu Geraldo é o amor pelos filhos. Então, os filhos vinham com as ideias, nós íamos com as ideias, e ele se envolvendo com os filhos. Isso eu acho que foi o elo mais importante que houve nessa trajetória, seu Geraldo. Eu acompanhei a vida de vocês acompanharam a minha vida por muito tempo, mas eu acho importante que as coisas não foi um salto, foi um caminhar que depois, se encontrando, aí veio o Jaci Regi, aí houve um movimento que vocês acompanharam muito mais do que eu. Então, não foi por acaso que o encontro com o Jaci Regi, levar o Jaci Regi para debater as questões de sexualidade, lá nas Semanas Espíritas, nos Encontros Espíritas, também foi algo que antecedeu. Eu gostaria só de fazer esses comentários para também valorizar a participação do seu Geraldo nesse movimento que nós participamos lá na ponta e que depois eclodiu num movimento maior, que eu não acabei não fazendo parte. Mas, seu Geraldo, o senhor mora no meu coração, o senhor sabe disso, nós tivemos uma vida muito importante junto. Um abraço da senhora, dona Neide, a todos os seus filhos. Você foi uma das meninas filhas. Ela, Cecília. Você cumpriu um papel importante na questão da educação espírita infantil, que você mostrando aí que não é mais evangelização infantil, né, que era
era de fato um equívoco, né? Não tinha que ensinar o evangelho para as crianças, né? Tinha que mostrar a doutrina espírita para as crianças. Como a gente vê o espiritismo hoje, diferente, né? E você, quando assumiu esse papel, melhorou o movimento infantil aqui na Penha. Mas o movimento espírita na Penha, ele carece ainda de uma orientação mais voltada para a doutrina kardecista. Era acreditar em Jesus, o que Jesus falou, o Evangelho, enfim. Todos nós não somos contra Jesus, mas da forma como ele é mostrado para as crianças, no seu tempo, e antes de você principalmente, eu me lembro que nas reuniões da Distrital da Penha, você tinha um destaque importante, e os outros centros era tudo a evangelização infantil. E a gente estava, todo o centro espírita. Eu me lembro, Marina, que nós fizemos uma visita no centro, né? E eu cheguei um pouco cedo, fiquei um pouco cedo olhando as coisas do centro, né? Então eu me deparei com a biblioteca, né? Muito boa a biblioteca. Então, o que a senhora faz aqui, né? Uma senhora, ela chegou cedo, diretora do centro. Eu sou uma trabalhadora de Jesus. Entendeu? Ali eu já estava com as ideias mudando, né? Eu comecei a perceber como o espiritismo estava nesse rumo, de religião, O Jesus salva, o Jesus cura, o Jesus, tudo aquilo que você já conhece melhor que eu, talvez. Então, Marina, você também fez um papel importante e a Penha perdeu muito com a sua saída. Quem lamentava muito a sua saída era o Mauro. O Mauro gostava do seu trabalho. Vamos voltar ao seu Geraldo. Gosto até hoje. Eu sei. O Mauro gostava do seu trabalho e eu também gostava. E é pena que você A vida foi tomou embora aqui seus da rumos, Penha. seu Não Geraldo. sei se você está fazendo isso em algum lugar, Não. em algum centro espírita. Acho que foi isso. Mas você tem capacidade de assumir cargos, funções de dirigente espírita, de diretora de centro espírita. Hoje o centro espírita que você militava, que foi, seu pai participou, a família, ele representa a União Distrital, ele representa o centro da União Distrital. O único recado que ele tem é a quantidade de comida, quantidade de marmitex que ele dá para os pobres. É só isso que ele fala. E é isso. Ele está feliz com isso, né? Eu cheguei a falar com ele. Olha, isso é muito bonito, mas isso não é a nossa meta. Isso não é kardecista, entendeu? Que você já falava isso, e eu naquela época era doador de cesta, de alimento, visitava as famílias lá na casa delas, aquelas favelas, aquela pobreza, Eu fiz isso muitos anos, entendeu? Antes de conhecer o espiritismo laico.
Arthur. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz em poder participar dessa atividade hoje com uma figura por quem eu tenho um profundo amor. Ele sabe disso, eu não perco uma oportunidade de dizer, e quero reafirmar aqui o exemplo que o seu Geraldo é para a minha vida, né? O profundo carinho, né, que eu tenho por ele, respeito, amizade, e eu desejo ainda compartilhar por muitos e muitos anos esta existência, e quando não der mais, nas próximas existências eu quero estar junto, viu? Mas eu queria fazer uma pergunta para o seu Geraldo. Tentar remover um pouquinho as suas memórias, né, que são muito boas, apesar da idade, são muito vivas, sobre as eleições da USE. Nós que somos do chamado Grupo de Santos, vivemos muito este processo a partir do que nós contávamos e vivíamos aqui por Santos. O senhor tinha uma atuação, como tem até hoje, muito intensa nas regionais distritais da USE na capital. E eu queria que o senhor contasse para a gente como foi aquele processo, o que o senhor lembra das resistências, dos apoios, como se deu todo aquele momento que foi tão importante para a gente chegar hoje, né, com a transformação no espiritismo laico, na cepa e tudo mais. Eu queria que o senhor contasse especificamente sobre a cidade de São Paulo. Pouca gente sabe tão bem esses bastidores quanto o seu Geraldo Spínola. Conta para a gente, seu Geraldo. Então, uma das coisas que me desgostou muito na vida, como um todo, foi aquela eleição desastrada, absurda. Eu estava na diretoria executiva na DE e participava das reuniões, e então já era muito clara a posição daqueles diretores da DE. Um deles era o Nestor Mazzotti, que você lembra dele, né? O Nestor Mazzotti. O Nestor Mazzotti até... Ele agora está desencarnado, né? Mas ele falava de um jeito... Eu gostava dele, sabe? Eu era admirador dele. Mas ele tem uma voz como se fosse um padre falando. Ele tinha um jeito de falar que era um verdadeiro padre. E era um homem bom, um homem inteligente, tinha uma boa cultura, mas o espiritismo para ele era uma religião. Os dirigentes da USE eram todos religiosos fervorosamente. E até tem no Estatuto da USE amor, não é que é? Ciência, filosofia. Ciência, o espiritismo é ciência, filosofia e religião. E se dava muito destaque à religião. Então, eu convivia com eles na diretoria executiva, não tinha... Meu papel era irrelevante. Eu simplesmente era uma mosca que estava andando ali dentro num banquete só de espíritas, espíritas religiosos. Então, eu me lembro que a atuação sua já na mocidade mostrava já alguma coisa, ainda era início desse trabalho, mas a mudança minha foi... Eu não consigo achar algum detalhe, mas é quando
surgiu a ideia de fazermos uma eleição diferente, pessoas não religiosas, fanáticas, quando eu imediatamente resolvi entrar na chapa que tratava desse assunto. E a preparação da eleição era uma das atribuições minha. Eu que preparava papéis e situações, criava situações, mas eu não sabia, eu não percebia, pela minha ingenuidade, que como eles viam a cepa. A cepa já tinha avançado, né, um pouco, muito pouco. Então, Arthur, você é uma das pessoas que eu admiro muito até hoje e que mostrou o lado bom do espiritismo, mostrou o lado bom do nosso papel na doutrina espírita, ser um doutrinador, né, no sentido bom da palavra, no sentido de mostrar a doutrina espírita como deve ser vivida, como deve ser, divulgar o espiritismo. E a unificação, essa unificação que a USE fazia, era só de religiosos, entendeu? Só faltava convidar o Papa para participar. Então, Arthur, você é uma das pessoas que eu admiro muito pelo seu trabalho que você faz lá no Centro Espírita, a Roseli também, que defende as nossas ideias, acompanhando também o Jaci. Eu aproveito para homenagear esse grande espírita chamado Jaci Regis. Eu me lembro dele sempre. Sempre. Ele era um pouco difícil de relação. Ele tinha alguma dificuldade, mas ninguém pode negar que ele foi um divulgador da doutrina espírita maravilhoso. Fez muito pela doutrina. Seu Geraldo, a Carla está dizendo aqui que ela não quer fazer pergunta, mas ela quer fazer inscrição para ser adotada e virar filha do senhor. É uma pessoa... Vamos passar a palavra para o Saulo. Saulo de Curitiba. Boa noite, seu Geraldo. Eu admiro muito esse menino, ele aí. Você também. Legal, que bom estar aí com o senhor. Músico. Brincalhão. Faz boa música, por sinal, e trabalha pela nossa doutrina, e as nossas ideias. Olha, é com muita alegria que eu vejo você, viu? Eu só queria registrar um abraço. Se você concorda, pode ser também meu filho. Opa, mas já sou faz tempo. Sempre sou muito bem recebido, né? Tanto pelo Mauro como pelo senhor em São Paulo. Me considero da família, né? Como tenho muitos amigos aí. O senhor é um deles, com certeza. Um dos espíritos jovens que eu conheci no movimento, né? Como o Jaci era um espírito jovem, o Krishnamurti era um espírito jovem, e o senhor também tem esse perfil jovial até hoje, né? Coisa bonita, assim, que eu gosto muito. E só queria deixar esse meu abraço, essa alegria de rever o senhor, e uma perguntinha: esse Ismael do centro que o senhor fundou, quem que era? Era o Anjo Ismael? Quem era o Ismael, que estava no nome do centro? Quem era o Ismael, que estava no nome do nosso centro?
Ah, sim. Ismael, da minha idade, ele foi um dos líderes do espiritismo na FEB. Foi um dos dirigentes espíritas da Federação Espírita Brasileira. E muitíssimo religioso, muitíssimo carola. E ele era admirado aqui no Brasil, porque nós temos aqui a nossa cepa e fazemos algumas coisas boas para a nossa cepa, mas é só em São Paulo, praticamente. Os demais estados, as federações estaduais, eram todas admiradoras do Ismael. O Ismael, ele era muito querido, mas não era aquele o tipo de espírito. Religioso... Ismael Gomes Braga? Não era o espírito orientador da FEB? Não era o espírito orientador da FEB? Não, então, quando ele desencarnou, muitos centros, inclusive o nosso, por proposta de um cunhado meu era espírita, influenciado pela minha mãe. É interessante esse lado aí, porque a minha mãe quando ela precisou do tratamento espiritual e centro espírita, o espiritismo que tinha naquela época naquele centro eram admiradores da FEB. A FEB era muito querida. Aliás, o Ismael era muito querido da FEB, porque ele foi um dirigente bem religioso, entendeu? Mas nada... Até que não me parece que tem livro dele publicado, acho que não tem, nem me lembro. Mas foi um dos fundadores do nosso centro, um que participou da ata de fundação até, ele que sugeriu esse nome, e na hora ninguém lembrou de nome, mas a proposta dele tinha razão de ser pela fama e pelo prestígio que ele deixou na FEB. Ismael. Deve ter sido mesmo Ismael Gomes Braga, então. Ele é irmão da minha esposa, ele é o irmão mais velho da minha esposa. Só contar um segredo. Erasmo. Vou contar um segredo para o seu Geraldo, que meu time aqui em Curitiba é o Atlético Paranaense, mas o meu time preferido em São Paulo é o São Paulo, tá, seu Geraldo? Depois que eu conheci o senhor, eu fiquei mais São Paulino ainda. Desculpas ao Ademar e a Jacira, mas... Puxa saco! Agora virou filho de vez. Agora vai ser um filho predileto. Não sei se eu posso falar uma palavrinha aí, Wilson. Pode sim. Depois também quero. Eu também quero falar para todo mundo que eu gosto do São Paulo. Então, eu queria... Isso. O senhor tem mais noras corintianas, né, para sua tristeza. Bom, as noras são corintianas. Eu queria dizer que é um privilégio muito grande viver perto do seu Geraldo. O seu Geraldo, acho que todos nós pudemos observar na nossa jornada a grandeza de alma, né, de coração, é uma pessoa boníssima. O seu Geraldo gostaria de resolver o problema de todas as pessoas. Quando ele sabe que alguém está necessitado, passando por algum sofrimento, ele vai ligando para um, para outro, para ver se ele consegue encontrar alguém que resolva o problema daquela pessoa. Então, é uma alma boníssima, tanto que ele adquiriu, ao longo da sua história, filhos de coração de verdade, pessoas que foram amparadas por ele,
de verdade que eu estou dizendo, não que não haja pura verdade o que ele está falando em relação ao grupo espírita, mas pessoas que puderam desfrutar da sua casa, né, do seu apoio material, inclusive, e que por isso o consideram como pai. Mas o que eu acho assim, extremamente admirável no senhor Geraldo é a capacidade de mudar o ponto de vista. Nós somos muito apegados às nossas convicções, né? E nós temos dificuldade para aceitar, assimilar uma ideia nova. E o seu Geraldo, como o Saulo bem pontuou, é um espírito jovem, porque ele não tem essa dificuldade, viu, amigos? Olha, como a Marina também colocou, né, que o movimento espírita no centro já era antes inovador, ele assimila muito facilmente uma ideia nova com a qual ele se afina. E se ele estiver convencido de que aquilo é para o bem, ele assimila facilmente. Então, eu queria registrar, Geraldo, querido, o meu agradecimento pelas grandes lições que eu venho aprendendo com você e com a dona Neide. É uma honra para mim, viu, partilhar esse trecho do caminho com vocês. Muito obrigado, de coração, viu? Um beijo. E tem uma nora, presidente de uma entidade espírita internacional muito grande, digamos assim, cumpriu um papel maravilhoso, a CEPA, né? Então, Jacira, a eleição que colocou seu nome na presidência foi uma coisa que me deixou muito orgulhoso e muito feliz. Das dificuldades que a CEPA tem de implantar no Brasil, de desempenhar o papel laico, o espiritismo laico, como nós desejamos, é uma das coisas mais difíceis que você vai enfrentar, está enfrentando. A gente conversa com os espíritas, conversa com outro, mas a gente gostaria que eles, no centro dele, falasse da CEPA, que propagasse a CEPA, a importância que ela representa, e a coragem sua de aceitar a diretoria executiva, né? Conselho executivo, que chama, né? Então, aceitasse essa... Você tem capacidade para isso, e vejo a sua missão de o Milton Bedran, o John Aspurwas e outros grandes companheiros tiveram, fazer da CEPA mais conhecida, fazer da CEPA aquilo que a gente espera dela, no sentido de divulgar o espiritismo laico, né? Seu Geraldo, essa gestão da CEPA, ela é bem plural, ela é bem coletiva. Toda essa turminha que está aqui faz a administração da CEPA hoje, viu? Nós estamos fazendo juntos, não é um trabalho individual. Deixa eu traduzir aqui. Eu só queria dar uma palavrinha, viu, Wilson? A Alcione quer falar. Não, deixa o seu Geraldo falar. É da minha filha. O senhor quer falar para a Jacira alguma coisa? A mais? Quer falar alguma coisa a mais para a Jacira? Não. Tá tudo bem. Tudo bem. Alcione. Pode passar, Wilson. Meu amor, tenho que te dar um abraço muito apertado, agradecer muito o seu carinho, a sua atenção
dizer que eu sou ciumenta, que ainda bem que o senhor falou que eu sou sua filha, porque senão eu ia ficar brava, e dizer que o senhor é tão jovem que há mais de 30 anos atrás, para a gente angariar fundos para o centro, o senhor sugeriu um baile. E foi um evento incrível. Então, muito obrigado por todos os ensinamentos ao senhor, à dona Neide. Amo vocês do fundo do meu coração. Um beijo. Obrigado, senhora. Eu também gosto muito de você. Falo isso com muito orgulho de ter a sua amizade, de ter o seu carinho com a gente, a influência que você teve na cura do câncer da Neide. Isso aí, a Neide foi ameaçada com essa doença perigosa, você orientou a gente, como médica, foi ela que disse, você está com câncer. A dona Neide está lembrando aqui também do parto da Carol. Eu lembro isso sempre. Quem sabe se tivesse ido com outro médico, a história seria outra. Se eu trabalho pelo espiritismo, é porque eu tenho a Neide do meu lado, sabe? Obrigado, querida. Fala da Carol. Continue trabalhando como você trabalha. Fala da Carol. Da Carol. A dona Neide aqui está soprando para lembrar que você que trouxe a Carol ao mundo. Então, foi uma delícia. A Diva, mulher do Mauro. A Diva junto. A Diva, antes mulher do Mauro. A Diva, ela estava doente também com tumor. E a gente já estava vendo, ela estava indo embora, o estado dela era bem grave. E você fez o parto da filha da Diva, filha da Diva e do Mauro, né? E aí eu me lembro sempre, e até às vezes com lágrima, e você com a criança, no momento que acabou de nascer a criança, e a gente tinha aquela preocupação, a Diva vai desencarnar e não vai ver a netinha dela. E você chegou lá na sala de espera das pessoas, um nenezinho que tinha acabado de nascer, e você dizia assim, deu tempo, seu Geraldo. Ou seja, ela cozinhou. Eu não me esqueço disso também. Eu jamais vou me esquecer dessa cena, seu Geraldo. Foi muito marcante para mim também. Obrigada, viu? E o trabalho que você faz no Doutrina Espírita, eu acompanho também. E eu sei o tanto que você faz pela nossa doutrina, não só para pegar bebê. Você também é uma espírita dedicada e amorosa. Seu Geraldo, olha só, uma pessoa também muito querida na vida da Alcione foi o Éden Dutra. O senhor também foi amigo dele. O que o senhor tem? Éden Dutra, não lembrei dele. O que o senhor pode falar dele para nós? Ele também foi laico. Foi laico. Então, o Éden é outro que fez história. Ele fez história entre nós. E a gente lembra também com saudade desse companheiro que deixou o Centro Espírita Barroso, deixou o Centro Espírita Barroso, quem sabe trabalhando bem no Centro Espírita lá como desencarnado. Mas
foi bom você lembrar, e a gente aproveita para fazer uma homenagem a esse espírita maravilhoso chamado Éden Dutra do Nascimento. Era uma pessoa que trabalhou muito pela doutrina, né? E era muito querido também. Ele era um líder muito querido, né? Até hoje as pessoas falam o nome dele com saudade, né? Fica essa homenagem a ele, por proposta sua. Agora nós vamos ouvir a Angélica. Ai, gente, seu Geraldo, eu queria muito agradecer a grande parte da minha vida, a sua pessoa, por tudo. Assim, a gente viveu há mais de 30 anos no Herculano Pires, a gente passou por todas as transformações que o senhor, como a Jacira bem disse, assim, essa capacidade de mudar de opinião, de raciocinar e de enxergar uma coisa diferente, né? E conduzir o centro sempre com muita maestria. E eu tenho muita honra de ter sempre estado do seu lado, estava sempre na sua chapa. Estava sempre trabalhando com o senhor junto ali. Dá para ouvir? Está ouvindo? Não? Só um minutinho, eu vou fazer a tradução aqui, viu, Angélica? Ah, tá bom. Então, eu queria homenageá-lo no sentido dessa possibilidade de transformação. Acho que ele tem. Desculpa, Angélica, pode continuar agora, já fiz a versão. Tá bom. Então, eu queria dizer que o centro foi se transformando ao longo do tempo, e sempre graças à sua maestria, sempre graças a tudo que o senhor acreditou e lutou, e sempre que o senhor tinha uma opinião, o senhor lutava muito, 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 para que não só a opinião, mas que essa ideia fosse para frente. E eu tenho muita honra de fazer parte desse centro e muita honra de fazer parte da sua vida também, e grandes momentos da minha vida, e alguns caminhos que eu trilhei, o senhor sabe, principalmente a área acadêmica, foi por sua causa, né? Por sua causa não, mas da maneira que o senhor conduziu, e a sua família. Eu sempre tenho a agradecer isso, tenho uma honra enorme de ser sua filha também. Viu, Alcione? Vai resolver, que eu tive dificuldade. Pronto. Mauro, você quer fazer alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta também. É o seguinte, seu Geraldo, o senhor vê a grande homenagem que o senhor está recebendo aqui hoje. O senhor está sendo homenageado hoje aqui por muitas pessoas. Surpreso com isso. Eu quero saber quais são os seus planos para os próximos anos. Quais são os seus planos para os próximos anos? Então, olha... Está sem som, Mauro. Mauro fechou o som. Pronto, pode falar. Eu sou hoje uma pessoa idosa, idosa mesmo. E eu ainda tenho o plano de vir lá no centro, conversar com as pessoas, atender as pessoas que chegam a buscar ajuda. Eu não perdi isso aí, sabe? Eu continuo tendo isso aí. Eu estou tendo dificuldade agora com a própria idade e com a pandemia também, que eu saí na rua, entendeu? Mas eu tenho ainda planos de continuar. Não tem plano, nem nada novo. Nada novo. Continuar aquela vida que eu tinha,
Às vezes eu encontro pessoas na rua, seu Geraldo, foi depois que eu conheci o senhor, eu também passei a ser espírita, essas coisas que eu quero, sabe? Que eu ainda quero fazer. A minha médica geriatra, ela, quando eu estava com uma depressão forte, ela falou assim, o senhor precisa mudar o rumo das coisas com o senhor, seu Geraldo. O que o senhor gosta de fazer? Fala, olha, eu gosto de mexer com madeira, faço conserto as coisas aí dos filhos, dos netos, das noras. Eu tenho sempre que fazer coisa de madeira, né? Eu gosto de mexer com madeira e ir no centro espírita. Eu estava afastado do centro porque os filhos entenderam que eu não podia estar saindo na rua sozinho, eu tinha desmaios, né? Então, ela falou, você tem que... Você, seu Geraldo, o senhor vai no centro espírita e vai mexer com madeira. Isso me fez um bem incrível, né? Vai no centro espírita. É o amor da vida dele. Muito bem, minha gente. Tem mais alguém que quer falar? Wilson, eu vou aproveitar, dedicar um minutinho aqui, vou tirar o foco aqui do seu Geraldo e mostrar para vocês o que é a atividade do seu Geraldo durante o dia. Que a gente fala, mas as pessoas talvez não acreditem. O que é que o seu Geraldo faz? Como é que liga aqui? Olha, vocês poderão ver aqui, ó. Isso aqui é uma serra. É uma serra de marceneiro. Estão vendo? Deixa eu ver se eu estou conseguindo mostrar aqui. Ó. Está e aqui nós temos uma bancada, temos alguns armários, que é a vida do seu Geraldo durante o dia. Olha aí, ó. Ele trabalha nessa oficina. Isso fez com que ele superasse a depressão que tomou o seu Geraldo durante algum tempo. Muito Quanto você está cobrando metro quadrado aí, hein? Estou precisando de um serviço aqui. O Ademar quer saber se eu está alugando ali. Está alugando ali ou não? Alugando? É, a oficina. Não. Ou é para fazer madeira? Ele está querendo saber quanto é o metro quadrado do marceneiro. Ele precisa dos prédios quanto de o senhor cobra marceneiro. para fazer o serviço? Não, meus amigos, meus netos, minhas filhas, é tudo de graça. Eu até costumo falar o seguinte, nossa, mas o senhor fez isso aí com tanto capricho e tal, né? Você devia cobrar. Eu já ouvi isso. Isso aí é benefício para mim, não foi para você. Eu fico ali o dia inteiro. Tem dia que a Neide fica brava que eu fico até tarde demais, né? Mexendo com a minha ferramenta, o martelo, o serrote. Eu aprendi o ofício, esse ofício de marceneiro, eu aprendi com um tio, lá em Tambaú. Nos primeiros anos de vida, minha mãe falou assim, eu vou colocar você na oficina do Chico. Ele chamava Francisco, as irmãs chamavam ele de Chico. Você aprendeu o ofício. Eu gostei de aprender esse ofício. Seu Geraldo, filho adotivo também tem direito? Tem direito. Amo meus filhos Olha, adotivos. gente, deixa eu contar para vocês. Seu São Geraldo, rebeldes, sabe? ó, nós temos na nossa varanda esqueci o nome agora do aparelho do ar-condicionado que fica de fora. Como chama? Compressor. Isso, fica na varanda.
E aí eu queria fazer uma espécie de cortina de madeira para tampar a condicionadora, né? Aí o Mauro levou o desenho, ele fez, ficou muito lindo, gente, um negócio grande. Aí ele com o Álvaro para instalar, é lá em cima, na parede. Aí ficavam os dois engenheiros discutindo como que eles iam fazer, e deu um probleminha, como é que eu resolvo? Aí o seu Geraldo, sempre com essa cabeça brilhante dele, dava as ideias, e agora, muito recentemente, aconteceu isso ainda. Vejam só a capacidade desse homem. Ele assentou as portas lá da Fundação Porta Aberta. Nem a dúzia de porta que tem lá, ele que assentou, acertou, passou na serra. Ficaram E a ideia, Alcione, a gente tinha umas que nós ganhamos que a gente ia perder, porque não tinha como acertar para colocar naquele espaço. Aí ele, não, isso aí é simples, coloca um sarrafo aqui e tal, e já resolve, ele resolve tudo de madeira. Eu ia falar dessa lembrança dele na fundação, porque nessa época eu ficava lá, né, o tempo todo, e ele não queria que levasse, ele pegava ônibus para ir, então, assim, e eu fiquei emocionada aí alguns períodos, porque, assim, eu lembro muito do seu Geraldo com o seu Éden. Ele sabe que ele é um querido, eu amo de paixão, que eu acho que são duas figuras muito marcantes nessa nossa época de formação e aí de luta para os conceitos mais abertos, né, da doutrina. Então, assim, são referências que vão morar sempre no nosso coração com muito carinho. Amo, seu Geraldo. Beijo. Só um minutinho, Magda, para eu dizer aqui para ele o que você disse. Um minutinho. Ok. Quer falar alguma coisa? Não, não. O Éden ganha. Nessa, eu não vou disputar com o Éden, não. Eu me lembro da dedicação de vocês lá na Nova Era. Era uma coisa bonita. Era uma coisa linda, viu? E o Éden era uma pessoa maravilhosa, né? Muito bem. A Angélica está dizendo aqui que o Borracha quer dar uma palavrinha. Só para dizer que eu tenho um guarda-roupa aqui, que o seu Geraldo fez, de 26 anos, está igualzinho. Boa noite a todos. Oi, Borracha. Oi, seu Geraldo. Esse é filho. Tudo bem? Esse é filho. Esse é filho. Ô, seu Geraldo. De verdade. Estou muito feliz em falar com o senhor, né, e aproveitar esse dia que não é fácil ter uma coisa boa, né, sempre ao nosso lado, que é a sua presença, né. Agradecer, quando eu cheguei no 189 e 90, fui recebido muito bem lá, estava meio atrapalhado, né, e me acertei no centro. E eu tive só coisas boas na minha vida. Porém, passados os tempos, né, nós voltamos a se encontrar muitas vezes, e uma desses encontros foi mais importante da minha vida, foi dia 8 de maio de 2017, quando o senhor me alertou de uma maneira muito fácil e simples, me chamando, falando que eu era um alcoólatra. E eu sou internamente grato ao senhor por eu descobrir que eu era um alcoólatra. Até então, eu achava que não era. E hoje eu sou um outro homem, devido à sua hombridade de me apontar e me chamar de alcoólatra. E eu respeito o senhor mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo, como se fosse meu próprio pai, como o senhor acabou de falar que eu sou um filho. E eu sou eternamente grato ao senhor e à sua família, seu Geraldo. E ter meu casamento renovado,
Eu sempre falo para ela, hoje, eu, de repente, se a gente não ficar junto mais, hoje eu tenho a minha própria cabeça, antes não tinha. Eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso viver normal. Antes não, eu achava que, não, sei lá, a gente não tinha, era dono da gente mesmo. Porque o álcool comandava, mesmo bebendo só à noite, aquelas coisas de fim de semana, mas o álcool ficava no sangue, para a gente reconhecer isso. Então, hoje eu me considero uma mosca branca mesmo, de olhos azuis, viu, seu Geraldo? Graças ao Senhor. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Eu não vi nada, resumi. Só um minutinho, Borracha, vou falar para ele, tá? Então, o Borracha, que a gente chama, o apelido dele, que é marido da Angélica, ele chegou para mim e disse que a Angélica queria separar. Ia separar. Então, por quê? Porque não aguenta, ele chega em casa todo dia embriagado. Então, vamos conversar, vamos. E aí ele marcou o dia, eu fui lá na casa deles e fiquei sabendo dessa história de 10 anos ele chegava em casa embriagado. Foi aí que eu falei, você precisa largar de beber, você é alcoólatra. É só largar de beber, resolve tudo. Eu não sou alcoólatra, seu Geraldo. Ah, então, quando de 10 anos bebendo, não é alcoólatra? Né, Borracha, é uma pessoa que eu estimo muito, você. Nós procuramos e achamos uma AA, Associação Alcoólica, aqui na Penha tem, justamente numa igreja católica, lá no fundo da igreja, e ele começou a frequentar lá, ouvir as palestras, se integrou com aquele ambiente, nunca mais bebeu, nunca mais, e salvou o casamento, salvou essa união que você não queria acabar com essa união. Ainda porque você tem uma esposa maravilhosa, entendeu? Que te ajudava a beber, ajudava a fazer as coisas boas. Então, essa minha ajuda, isso é uma das coisas que eu gosto de fazer, de ajudar a pessoa a crescer, se libertar, né? E hoje ele não é mais um alcoólatra. Hoje é um marido, é um irmão, é um companheiro, né? E estão juntos, isso que importa. Parabéns, viu? Quem está de parabéns aqui, você. Só tem um defeito, né, seu Geraldo? O Borracha só tem um defeito. Só tem um defeito, o Borracha. Só tem um defeito. Corintiano. Gente boa! Gente boa essa! Minha gente, esse casal tem 2 filhos lindos, viu? Um já é estudante de engenharia, eles estão, quer dizer, é uma união, 2 pessoas que se uniram, fizeram uma família e está dando certo. Ela esteve em perigo, mas o perigo foi afastado e ele conseguiu ter uma vida boa. Muito bem, minha gente, estamos chegando ao final da nossa maravilhosa noite com o seu Geraldo, esse nosso grande destaque, não é? Essa figura que todos admiram. Eu quero agradecer muitíssimo a ele, seu Geraldo, por nos ter concedido
e ter se enchido de coragem, porque para conversar assim de público, não é? Precisa também estar munido de coragem. Isto é maravilhoso também, viu, senhor Geraldo? Muito obrigado. E nós vamos caminhar para o encerramento. Tem uma série de pessoas que deixaram registrados aqui no chat os seus depoimentos, seus textos, e eu vou passar a palavra para a Alcione, para marcar os próximos eventos nossos. Muito obrigado, seu Geraldo, pela conversa, foi uma delícia, e convido a todos, nosso próximo evento é dia 17 de agosto, uma terça-feira, e o nosso convidado é o Wilson Garcia. Também imperdível. Entendi bem. Muito bom. Então, com a Luciana, a palavra para o nosso encerramento, a nossa despedida. Bom, pessoal, agradecer essa presença maravilhosa. Os fãs número 1 do seu Geraldo estão aqui, né? E tem outros. Obrigado pela sua amizade. É uma das filhas minhas. E eu tenho certeza que outros, por causa do horário, não puderam estar, mas vão assistir a entrevista. Vou fazer uma referência a uma filha do seu Geraldo, considerada a filha que faleceu esse ano, que não está entre nós, que é a Marcinha, que eu tenho certeza que se ela tivesse, ela estaria aqui conosco. Então foi triste, né? Que a gente, uma pessoa antiga do CPDOC, né? E agradecer aos presentes aqui, foi muito bom, obrigado, seu Geraldo, foi ótima a sua entrevista. Uma boa noite para todos e até a próxima. Até o Wilson agora, até a próxima do Wilson. Boa noite. Abraço, senhor Geraldo. Boa noite, pessoal. Beijo, Geraldo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Obrigada, Mauro, pelo apoio aí, viu? Obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Né? Estou de barba também.